cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e falar da satisfação e da alegria de chegarmos a mais uma aula, a aula de número 8, que trata de um assunto maravilhoso, que são as promessas de Deus. E vemos que desde o princípio, desde a primeira aula do discipulado, já vem trazendo as promessas de Cristo, E a primeira, quem é Jesus? Já aprendemos sobre isso. E também a 2, o pecado e o plano de Deus. E a terceira, o substituto dos nossos pecados. A necessidade de escolher a Cristo, a quarta. E a quinta, a nova vida. E a sexta, Jesus Cristo o Senhor. E a sétima, a vida abundante. E então chegamos na oitava, que são as promessas de Cristo. Essas promessas que nos acompanham todos os dias, todos os momentos da nossa vida e da nossa trajetória nesta terra. E eu quero compartilhar junto, desde o início já, um texto da Sagrada Escritura que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que tremendo isso. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim. Ou seja, tem a assinatura de Jesus, tem o cumprimento dela em cada promessa, em cada voto feito por Deus para com as nossas vidas. E o primeiro item que vamos estudar neste momento é a promessa. É a palavra de compromisso que alguém faz no sentido de realizar determinada coisa. Olha que maravilhoso. A promessa é a palavra de compromisso. É uma palavra de confiança, ou seja, compromisso é confiar, é fazer aquilo que o coração se alegra, é fazer aquilo que o Espírito Santo traz de alegria na nossa vida e você passar a entender o que é, o porquê dessa promessa, o porquê que veio sobre nós esta promessa. Então, a Bíblia vai dizer que centenas de promessas e algumas são condicionadas e certo, todas vem da obediência, ou seja, a promessa só vai se cumprir na nossa vida, só vai se cumprir no nosso ministério, só vai cumprir na nossa vida cristã com Cristo através da obediência. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos chegar não somente na obediência, mas vai nos levar a algo maravilhoso que também se chama fé. Mas eu quero me conter agora na obediência. Outras não exigem nada em troca. As promessas estão presentes desde o Éden e da Nova Jerusalém, de Gênesis a Apocalipse. De fato elas estão presentes por toda a Bíblia. Agora nós vamos tratar de algumas promessas trazidas no Velho Testamento, lá onde Deus inicia todas as coisas, onde Deus faz a sua criação, faz tudo aquilo que nós conhecemos e vivemos do Gênesis. Mas eu quero me conter num versículo, num capítulo do livro de Gênesis, para não se estender muito nesta aula, mas o capítulo 12 do livro de Gênesis, que nos traz algo extraordinário. O capítulo 12 vai dizer assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus inicia o capítulo 12 fazendo uma promessa a Abraão. Primeiro ele faz um convite, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, fica um ponto de interrogação, que lugar? Para onde? O que me espera neste lugar? Ou seja, e no versículo 2 é que vem a grande promessa de Deus para a vida de Abraão e que atinge os nossos dias, que atinge também a igreja de Cristo nos dias de hoje, que ela diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que maravilha. Agora é a promessa de Deus. Primeiro ele chama, e aí agora ele faz uma promessa a Abraão, de uma promessa de fartura, uma promessa de grandeza, uma promessa de que ele sairia do anonimato para ser conhecido, ou seja, ele transformaria a vida de Abraão em alguém que talvez
A sociedade da época não conhecia, mas Deus estava dizendo: o teu nome será grande, a tua descendência será grande. E essa promessa vale para nós nos dias de hoje. Assim como Deus nos chama para seguir os seus caminhos, assim como Deus nos chama para viver a sua palavra, essa promessa ela se cumpre em nossa vida. Porque, todavia, mencionamos apenas alguns fins corroborar a nossa afirmação. Citamos o exemplo de chamado de Abraão: farei de você um grande povo, ou seja, uma grande nação, e te abençoarei. Ou seja, Deus tem chamado para cada um de nós. Deus tem chamado para você que está fazendo esse discipulado, para você que está se dispondo a aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus. E você vai observar ainda que depois desse versículo onde Deus faz a promessa para Abraão, ele diz, observamos ainda a promessa de Deus a encorajar os israelitas que peregrinaram pelo deserto em direção à terra prometida. Ainda mais a ideia de promessa, ou seja, a terra era prometida por Deus, mas não conhecida pelo homem. Só que tudo que Deus promete para nós é maravilhoso, tudo que Deus promete para a nossa vida é maravilhoso. Então podemos confiar na promessa de Deus, podemos depositar nele a nossa confiança, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, e tudo você vai ver que vai se encaixando, vai dando certo, vai ficando maravilhoso, porque Deus anda na nossa frente, endireitando os caminhos, endireitando as veredas, preparando o lugar para nós passarmos, preparando o caminho para nós andarmos em solo firme, rocha firme. Então, quando ele chama Abraão, ele faz essa promessa, ele está dizendo: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, ou seja, você vai ser um homem muito abençoado, você vai ser uma pessoa cheia da minha presença. Ou seja, quando Deus nos chama para algo, quando Deus nos chama, não é somente para a salvação. Quando Deus nos alcança por seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, não é unicamente para a salvação, mas sim para que nós tomamos posse dessa salvação que Ele nos dá em Cristo e vivamos testemunhando quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, e quão essa promessa ela vive na nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia. Veja que Abraão recebe essa promessa, ele ouve a voz de Deus e simplesmente ele sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para o caminho que Deus preparara, para a terra que Deus preparara, e assim ele se tornou um homem bem-sucedido, muito abençoado, e temos ele hoje como pai da fé na palavra de Deus, porque ele foi um exemplo de homem de fé, ele foi um exemplo de homem obediente na palavra de Deus, um exemplo para nós também olharmos e nos espelharmos deles, e o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo na nossa vida. Então diz assim, está presente de modo notável no ofício dos profetas que falaram a respeito do Messias. Enfim, o Antigo Testamento está repleto de promessas ao povo de Deus, ou seja, até o Messias, até Cristo já faz parte da promessa. E um dos profetas que falou muito sobre a vinda do Messias, sobre a vida de Cristo, chama-se Isaías. Então, se nós buscarmos no livro de Isaías, nós vamos ver que Isaías ele foi muito aberto em falar da vinda de Cristo, mas não quero me conter nisso, e sim darmos sequência a esse estudo, que nós vamos entrar agora no Novo Testamento, e no Novo Testamento vem trazer as promessas que vem no texto que nós lemos de início, o amém de Cristo, ou seja, a promessa que Deus nos deu, a promessa que Deus fez, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Ou seja, se Deus fez a promessa, Jesus vai assinar embaixo e vai confirmar ela. Se você recebeu a promessa de Deus, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna, Jesus está assinando embaixo dessa promessa, porque se houve arrependimento, se houve verdadeira conversão, se houve um comprometimento nosso para com o Senhor, você pode ter certeza de tudo isso, que essa promessa ela se cumpre na tua vida, se cumpre na minha vida, se cumpre na nossa família, se cumpre no nosso lar. Em um Novo Testamento, o conceito de promessa é também grandemente destacado. Todavia, boa parte das promessas de Deus apresentada como realidade já
cumprida. Olha que maravilhoso isso, ou seja, são promessas que já foram proferidas lá no Velho Testamento, já foram usadas pela boca dos profetas para que chegasse então, agora no Novo Testamento, cumprida essas promessas. Mas você pode se perguntar, mas como cumprida? Como já estão cumpridas? Jesus é a promessa cumprida da palavra de Deus. Olha o que diz ainda na nossa leitura, a realidade já cumprida, como por exemplo a vida, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus já veio na terra com a missão de andar, peregrinar, sofrer as tentações, sofrer perseguições, sofrer tudo o que nós sofremos nos dias de hoje, sofrer todas as tentações, mas porém permanecer firme, fiel ao seu propósito, fiel ao seu voto, fiel àquilo que Deus designou que ele viesse na terra a ser feito. Para quê? Para que eu e você pudéssemos olhar para a cruz e ver que um perfeito homem, que um homem sem pecado, que um homem que ali levou sobre os seus ombros todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que você possa imaginar, ele levou sobre os seus ombros, porque o amor de Cristo é tão grande, é tão maravilhoso, que ele nos alcança de uma forma misericordiosa, porque somos imerecedores dessa graça, somos imerecedores dessa salvação, porque somos pecadores, pecamos todos os dias, precisamos nos arrepender todos os dias, precisamos buscar em Deus todos os dias, precisamos nos libertar do nosso eu mesmo todos os dias, porque pecamos e continuamos às vezes pecando todos os dias, mas Cristo não, ele foi fiel até a morte e ressuscitou, e isto deve aumentar a nossa confiança no Deus que faz promessas, porque como ele cumpriu em Cristo a promessa de Cristo, que Cristo viria, andaria nessa terra, levaria sobre os seus ombros toda a rejeição, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, ou seja, a promessa se cumpre nele, e então, assim como ele já se mostrou fiel à sua palavra no passado, ele continua sendo fiel. Por conseguinte, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender da sua promessa, não. Ele vai cumprir na nossa vida a sua palavra, a sua promessa, ele vai cumprir em nós tudo o que foi planejado desde o princípio, desde a criação do mundo, quando Deus criou o homem para ser perfeito, ele não foi perfeito, mas o voto, a promessa de Deus nos alcança e nós temos o privilégio de viver essa promessa hoje, temos o privilégio de estarmos compartilhando dessa promessa nos dias de hoje. Servir a Deus implica sempre em caminhar sobre a expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Maravilhoso isso, porque servir a Deus, aleluia, já é maravilhoso, já é tremendo, aleluia, mas o que implica sempre é caminhar com a expectativa do cumprimento da promessa. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Jesus te deu no dia que você o recebeu como Salvador? Ou se você ainda não recebeu e vai o aceitar a partir desse estudo que você está fazendo? A promessa que Deus nos fez, a promessa que Jesus nos prometeu, é a vida eterna com Ele, junto dele, na glória do Pai, na glória do Filho e na glória do Espírito Santo. Então a promessa de Deus, logo o cristão é uma pessoa que tem esperança. Por que temos esperança? Porque a promessa de Deus é que nós vamos morar com Ele. A promessa de Jesus é que nenhum daqueles que Deus colocara nas suas mãos, Ele vai colocar fora. E ele diz ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, ele está indo preparar lugar, ele está dizendo que lá tem lugar preparado para nós, que nos espera, que nos aguarda. Ele está dizendo que lá está preparando, aleluia, o lugar para a nossa chegada. Ele está preparando algo especial para a nossa vida, para a nossa chegada. E olha o que ele diz ainda na sequência desta nossa leitura maravilhosa. A expectativa otimista em relação ao futuro, pois saber que no
amanhã será surpreendido pelo cumprimento da promessa de Deus. O ser surpreendido por Deus é tremendo, é maravilhoso. Surpreendido por Deus é Ele nos resgatar do pecado. Surpreendido por Deus, a promessa dele se cumprir na nossa vida. Talvez alguém lá atrás orou por nós não demos valor àquela oração. Talvez alguém lá no passado falou de Jesus para nós e nós não demos crédito àquela palavra, mas o Espírito Santo, a partir de então, foi trabalhando, e nós então demos ouvido à palavra e à promessa de Deus na nossa vida, e fomos surpreendidos. Por quê? Pelo amor de Cristo, pelo amor do nosso Salvador, porque se fosse por desejo nosso, não teríamos forma nenhuma de se alcançarmos a salvação. Mas Jesus, ele diz que não somos nós, não fomos nós que buscamos ele ou que alcançamos ele primeiro, mas ele nos alcançou, ele nos amou primeiro, ele se achegou a nós primeiro. Então ele quer que nós mantemos o que? Se chegando a ele, para que ele se aproxime e se achegue a nós cada vez mais. Ser surpreendido por Cristo é maravilhoso, é ter certeza de que ele vai fortalecer a tua vida, fortalecer o nosso caminho, fortalecer a nossa fé. Vale lembrar que muitas promessas estão condicionadas à nossa fé. Aquilo que eu falei no início, agora nós chegamos na fé. Ou seja, de tal modo que elas somente se cumprirão na vida daqueles que nele creem de todo o coração, Jesus afirmou. Ou seja, precisamos crer que Jesus realmente é o Filho de Deus, que realmente ele sofreu na cruz do Calvário, que realmente ele pagou um preço muito alto, muito caro pela nossa alma, entregando a sua vida para ser pendurado no madeiro, em sinal de humilhação, em sinal do mais rígido humilhação possível. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a liberdade, o livre-arbítrio de poder falar do amor de Deus e recebê-lo na nossa vida como Senhor e Salvador. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. É tremenda essa palavra, porque a Bíblia vai dizer que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Diz assim, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso não quer dizer que talvez, mas eu vou morrer. Não, morrer para o mundo e viver para Deus. É andar na contramão do mundo e a favor do Evangelho, a favor de Cristo, a favor desse sacrifício. Ou seja, é crer que o sacrifício de Cristo pela minha vida, pela minha alma, valeu a pena. É crer que realmente o amor de Cristo foi tão grande, tão imenso, que o Evangelho de João 3,16 não consegue abranger tamanho esse amor. Mas para isso nós precisamos crer. Crer quer dizer ter fé, acreditar que Jesus realmente me ama do jeito que eu sou pecador, do jeito que eu sou errôneo, porque Ele quer me ajudar a sair do pecado, Ele quer me ajudar a sair do erro, Ele quer me ajudar a me libertar de tudo aquilo que atrapalha a minha vida para com a sua palavra. Amém, amados? Então, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, é tremendo você meditar nesse texto. Temos aqui uma gloriosa promessa. Olha a promessa que diz nesse versículo, olha a promessa que diz nela: vida eterna. Isso é maravilhoso, vida eterna para com o nosso Deus, condicionada à fé em Jesus. Por que condicionada à fé em Jesus? Porque a palavra diz: aquele que crê em mim. Então precisamos crer que Jesus realmente é o nosso Salvador. Precisamos crer que realmente Jesus é aquele que deu a vida por nós, que deu a vida pelas nossas almas, e por isso nós temos que crer para que a promessa se cumpra na nossa vida. Para quem não crê, tal promessa simplesmente não se cumprirá. Quem não crê não se preocupa, não vai acontecer nada na sua vida. A Bíblia já diz que aqueles que não estão com Cristo já estão julgados para com Satanás. Sabemos que Satanás já está julgado ao inferno. Então, aqueles que estão com Cristo também. Quem não está com Cristo já tem a sua condenação, mas não é esse o ponto. Mas
crendo em Deus, ou seja, as promessas de Deus, vai se cumprir naquele que crê em Jesus Cristo. Amém, amados? Para que todos entendamos. Temos que crer nas promessas de Deus pela fé, se quisermos receber as bênçãos nelas incluídas. Está vendo que coisa maravilhosa? Temos que crer nas promessas de Deus pela fé. Ou seja, por isso que a Bíblia vai dizer que a fé sem obras ela é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos ter fé. Para quê? Agradar a Deus. De que forma agradar a Deus? Através da fé. É crer que Jesus nos amou primeiro, é crer que a morte de Jesus não foi em vão, foi pela minha vida, foi pelos meus pecados, foi para que eu tivesse o livre-arbítrio de hoje poder cultuá-lo, de poder glorificá-lo, de poder estar adorando o nome dele com excelência. Então tudo isso vem através do crer, da fé. Você fará muito bem se atentar seriamente para a advertência do autor aos Hebreus, que é Paulo. Vocês precisam perseverar, de modo de que, quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Sabe o que ele prometeu? Vida eterna. A promessa de Cristo para nós é vida eterna. É a morada do lado dele na glória. É para isso que nós estamos estudando, é para isso que nós estamos buscando esse conhecimento. Para quê? Para que eu entenda que o plano de salvação de Jesus alcançou minha vida pela sua promessa, pela sua grandeza. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Ou seja, ele prometeu para nós a vida eterna, e Deus, a Bíblia diz que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender da sua promessa. Amém? Louvado seja Deus. Você tem acreditado nas promessas de Deus para a sua vida? Ainda há tempo de crer, receber tudo aquilo que o Senhor tem prometido àqueles que nele confiam. As promessas fazem parte do projeto de Deus para você. Creia nisso. A promessa de Deus faz parte do projeto de Deus na nossa vida. A promessa de Deus faz parte da nossa trajetória para com o Senhor. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que nós buscamos de conhecimento em Deus, nos fortalece na promessa de Cristo. Olha o que fez Abraão. Olha o que aconteceu com a vida de Abraão. Citemos aqui Abraão para ser mais ágil na nossa leitura desta lição. Mas Abraão foi um homem tremendo. Leia lá o livro de Gênesis, você vai ver o que aconteceu com Abraão. Ele passou de Abrão no diminutivo para Abraão no maior ativo. Por quê? Deus prosperou os seus caminhos, Deus prosperou a sua trajetória, Deus prosperou tudo que ele tinha. Então não é diferente com você, essa promessa ela vem até nós. Mas lembre-se que Abraão foi testado a sua fé, ele foi provado na sua fé. Às vezes você está passando uma dificuldade, não tema não, porque é Deus provando que você é capaz de vencê-la, que você é capaz de acreditar que Ele está presente e você ser mais do que vencedor. Então não tema a luta, não tema a dificuldade, não tema a batalha de estar indo para a igreja, porque quando você passa a ir para a igreja, o inimigo se levanta para você não ir mais. Ele se levanta colocando N coisas para você parar e não dar seguimento à trajetória que Deus deu na tua vida. Então não desfaleça o coração. A promessa de Deus é vida, a promessa de Deus é viva nas nossas vidas e no nosso coração. Então seja perseverante, persevere, como disse Paulo aos Hebreus aqui, seja perseverante na caminhada, seja perseverante no teu caminho, seja perseverante na tua trajetória, e Deus vai preparar algo extraordinário e tremendo para as nossas vidas. Nós temos um questionamento aqui no final, algumas questões para reflexão e aprofundamento do conhecimento. A primeira vai dizer assim: o que é promessa? Nós já conversamos sobre isso. O que é promessa? Está em Atos 1:4 e Romanos 15:8. O que é promessa? Palavra de compromisso. Isso, o compromisso que nós temos para com Deus, que temos para com a obra, temos para com a igreja, temos para com os irmãos, é um compromisso que nós selamos na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. E a 2 diz assim: descreve duas promessas feitas por Deus em seu povo no Antigo Testamento. Você vai achar N promessas de Deus lá. Então, só para você
se enturmar, a terceira diz assim: apresente uma grande promessa do Novo Testamento, João 14, 18, Tessalonicenses 4, 16 a 18, você vai ver que está tudo já mastigadinho aqui, é só você ir lá ler e você vai ter a resposta escancarada nas suas mãos. É maravilhoso, é um aprendizado, é um aprofundamento realmente de uma reflexão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a 4 diz assim, ó: o que se requer das promessas para que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Já tem aqui 2 versículos também, João 11, 25, que nós já lemos lá, e também Hebreus 10, 37 e 39. Amém, amados? Então, para você que vai participar dessa 8ª aula, você já está chegando aí na reta final, todas as promessas, todas as lições, desde a primeira até a 8ª, e vai ser até o final da apostila, são promessas de Deus se cumprindo na tua e na nossa vida, porque somos obedientes, somos perseverantes e temos compromisso para com o Senhor. Então tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com a palavra. São 5 questões. De que maneira as promessas de Deus podem ajudá-lo em sua prática cristã? Isso aqui é maravilhoso. Em todas as maneiras, as promessas de Deus podem te ajudar na vida cristã, todas as formas, as maneiras que a Bíblia cita te ajudam a se aproximar de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por você, pela família que está fazendo o discipulado e que chegou nessa aula 8ª. Eu peço e oro a Deus para que você persevere, permaneça, não desista, continua firme e vai até o final. Você vai ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer nós mais próximo dele, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por você que está fazendo o discipulado, por você que está dando seguimento ao ponto de chegar na 8ª lição. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe a tua casa, a tua fé seja crescida todos os dias e que o Senhor possa te dar força para você chegar e poder cantar o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, porque só Ele é Deus na tua e na nossa vida, em nome de Jesus. Oramos então. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu quero neste momento, Deus, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, pela oportunidade de aqui estarmos nesta tarde, podermos, Deus, nesta lição, ajudar os teus filhos, meu Deus, a chegarmos um pouco mais perto de ti e aprendermos juntos da tua palavra, aprendermos juntos do teu evangelho. Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã, essa família que está participando do discipulado, Pai, que as tuas mãos santas cubra, meu Deus, essas famílias, esses irmãos, os professores, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, abre o entendimento, abre o coração, acrescenta a fé, acrescenta a sabedoria, discernimento, Pai, para que possamos juntos aprender mais e vivermos, Deus, o sobrenatural de Deus e vivermos a presença do Senhor através do Espírito Santo em nossa vida. Assim eu oro, Deus, pedindo a tua bênção, não somente sobre a minha vida, todos nós do discipulado, toda a direção, todos os irmãos comprometidos com esta obra. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.